Os estúdios da TV SPL têm a satisfação de receber hoje o jornalista José Carlos Gutierrez, natural de Jaú, bacharel em Direito e que acaba de lançar o livro O Importante é Viver. Gutierrez, os seus cumprimentos para os internautas da TV SPL. Olá, telespectador internauta da TV SPL, aqui da Zona Leste, não é? E, obviamente, circulando aí para o mundo todo, né? Através da internet. Gutierrez, como foi da infância de Jaú ao jornalismo, ao direito e à atividade jornalística que você exerceu com intensidade na política paulista e paulistana? Bom, saí de Jaú, não é? Foi um êxodo. Vim para São Paulo, cheguei aqui em 1960. Participei posteriormente, a partir de 64, vamos dizer, nas lides estudantis, né? Nós participamos do movimento estudantil. Na época ali na Moca, nós tínhamos os Beatniks, que era um grupo liderado pelo Roberto Miranda, que divertidamente, eu diria assim, nós tem idade ainda de 18 anos. O Roberto Miranda, ele era sobrinho do João Bellini Bursa, que era um médico de Ouro Fino e presidente do Partido Comunista Brasileiro. E ali começou toda uma história, porque tendo um sobrinho que participava das atividades estudantis contra a ditadura, ficou mais marcado ainda o nosso grupo ali na Moca. E o Miranda, que levava toda a nossa atividade bem a sério, poderia-se dizer. Posteriormente a isso, nós imigramos para o movimento Tropicália, no Canal 7, e fazíamos música, e como todo sonho, né, do jovem, queria fazer dos festivais e queria fazer sucesso, quer dizer, por influência, né, obviamente, uma influência, eu diria assim, bastante benéfica, não é? Até uma participação, vamos dizer, efetiva, né? Na época eu fiz uma música, pode-se dizer que classificada, mas não passou, não é? Porque tinha uma letra bastante desafiadora e muito também contundente contra a ditadura. Era o Vamos Brincar de Roda, que convidava o público a fazer uma roda e esquecer um Brasil violento e voltar a ter um Brasil sem violência, porque na época estava campeando, vamos dizer assim, a violência. Não é? Então essa época foi a época da juventude, de fazer música, de contestação através da música e a participação nos festivais. E depois a participação política mesmo, já regulamentada, nos partidos políticos, não naqueles arroubos de juventude. Bom, aí nós começamos a participar da política utilizando o nosso veículo, que na época era o jornal, né? A gente fazia matérias, enviava para os jornais, não é? Mormente os jornais de bairro, que teve uma participação muito ativa na periferia, principalmente, onde ali o povo não tem dinheiro nem às vezes para ir para o trabalho na condução, quanto mais de comprar um jornal. E utilizavam o jornal de bairro como um meio de informação, não é? Até hoje, aliás, eu acredito e é assim, não é? Então nós utilizávamos o jornal de bairro como um veículo para nós fazermos nossas manifestações, eu diria assim. E quando o jornal de bairro passou a ser utilizado por você, mas aí como empresa de imprensa local, você fundou um jornal em Itaquera, na Zona Leste? Sim, o jornal Notícias Itaquera, primeiramente, não é? Nós fundamos esse jornal e já em 1979,
ainda havia resquícios da ditadura. Foi justamente quando houve a anistia política, não é? E aí a participação foi mais intensa ainda, porque se sentiu, obviamente, que a ditadura tinha ainda os seus tentáculos até 88. Foi apenas após a promulgação da nossa Constituinte, da nossa Carta Magna, que houve realmente uma abertura, mas até então não tinha. Eu fui espancado em 1987 pela Polícia Federal no aeroporto de Cumbica. E não havia Cristo que me encontrassem. Estava em companhia da minha mulher e da minha filha. Eu fui praticamente sequestrado, levado aos porões e puxaram a minha ficha e viram que eu tinha atividades políticas, e ali nunca me esqueço, foi na decisão do campeonato do São Paulo contra o Corinthians. Nunca me esqueço. Saí de lá para Antônio de Godoy com 2 costelas fraturadas e me arrebentaram ainda toda. O delegado sabia bater bem, viu? E lá tive que assinar um documento que nada houve. Nada aconteceu. Em 1987. Eu conto isso inclusive no livro. No seu livro consta essa passagem. Dia 29 de abril de 1987. O jornal Notícias de Itaquera existe até hoje. Até hoje, já em outras mãos, em outra direção. E na prefeitura de Jânio Quadros, na segunda vez, você participou e trabalhava no gabinete. Como foi essa aproximação do Jânio? Como foi esse conhecimento com o Jânio? Foi um colaborador. Bem da verdade, nós começamos a fazer contato com o Jânio em 1978. Ele então morava lá no Guarujá. E depois, por uma necessidade imperiosa da ordem, nós regularizamos a vida dele dentro da associação maçônica, e depois o colocamos para ser candidato, apoiado pela maçonaria. Em 1985 foi a eleição, não é? E ele contou com todas as lojas da capital, fazendo a sua, principalmente também os jornais de bairro. Foram 12 jornais de bairro que foram escolhidos previamente, inclusive o Gazeta Penhense também na época, não é? E o Gazeta do Tatuapé, Gazeta de Pinheiros, o Itaquera Notícias na época, aliás, o Notícias de Itaquera, e todos se uniram para fazer. Ele estava tranquilo, Jânio. Ele sabia que a periferia iria por lá. Por quê? Porque a força do jornal de bairro, ela é estrondosa. Ela, quando todos com sua ideal se unem, ela tem um poder de decisão. E foi o que aconteceu. No seu livro aqui há um bilhete do Jânio para você, que diz assim: Gutierrez, conto com você para antes e para depois das eleições no meu gabinete. Justo, foi o que aconteceu. Uma contratação antecipada. Antecipada, mas eu não ganhava nada, eu era colaborador apenas, eu era uma pessoa. Eu fui o elo de ligação do Jânio com o nosso grão-mestre durante toda a sua existência, de 78 até lá. Como também eu conto no livro que foi com o governador Mário Covas, que também foi obra da ordem maçônica elegê-lo governador. Das passagens que você focaliza aqui no livro, qual a que você considera mais importante, assim, a sua participação na política paulista ou brasileira? Foi o que nós fizemos, inclusive tem a carta aí do grão-mestre na época, dando total apoio ao Mário Covas, que dizia assim: vamos começar a moralizar a política brasileira a partir de São Paulo, elegendo o Mário Covas governador. Eu acho que isso foi a mais importante das coisas que ocorreram, que eu coloquei no livro O Importante é Viver.
E foi daí que começou a ascensão, não é, de uma nova política, de uma democracia, e eu acho que foi o mais importante. Você participa da maçonaria desde quando? Desde 1978. Desde 78. Desde 78. E é a grande loja? Grande loja maçônica do estado de São Paulo. Hoje, uma das maiores potências da América do Sul, temos 656 lojas maçônicas em todo o estado. O atual grão-mestre quem é? O atual grão-mestre é o Luiz Ricardo Gagliardi, desembargador. Pedro Luiz Ricardo Gagliardi. Está passando agora para, nós chamamos ele carinhosamente de Chiquinho, né, que é o novo grão-mestre que estará assumindo no lugar do desembargador. Dr. Pedro Gagliardi foi o primeiro presidente do júri da Penha. Ele fundou aqui não é? Ele inaugurou o tribunal do júri na Penha. Gutierrez, atualmente, a sua atividade? Eu sou diretor da Rádio da Cidade, que é do Grupo Mundial de Comunicação. Nós temos 18 rádios. E hoje eu exerço lá a direção de uma das rádios, que é a mais jovem. Ela foi inaugurada em 2007, fez um ano agora, no dia 25 de janeiro. Rádio Cidade AM, qual é o prefixo? 1370. AM 1370. E a programação? A programação é diretamente enfocada na cidade e nos bairros. Lá nós somos uma rádio que nos preocupamos com os fatos que ocorrem nos bairros. E temos lá o bairro a bairro, que é o que mais se destaca de toda a programação, que ele é dirigido aos acontecimentos que ocorrem nos bairros. E nos embasamos nas informações dos jornais de bairro e na subprefeitura. Lá nós nos preocupamos com as ruas esburacadas, nós nos preocupamos com o jornal de bairro, com o córrego correndo a céu aberto, com os esgotos, com o Joaquim da padaria, com o seu Taqueu da quitanda, não é? E você faz o geral de todos os bairros e cada semana especificamente focaliza mais um bairro e fazemos o especial do bairro, como fizemos o da Penha na semana retrasada. Como é que é? Nós levamos o subprefeito para dentro do estúdio e antes, obviamente, já preparamos a nossa produção, entrevistamos primeiramente o Jornal do Bairro, como fizemos aqui com o Eugênio Canteiro, sendo o presidente do jornal Gazeta Penhense, os líderes, o presidente do Clube Esportivo da Penha, das associações, os veneráveis mestres das lojas maçônicas, o presidente do Rotary, e aí o pessoal tem uma vida, obviamente, social, ativa e participa da política do bairro. E nós levamos para dentro do programa essas entrevistas e ele lá presente, soltamos, né, as entrevistas e ele dá as respostas, uns criticam, outros sugerem, e aí para frente, não é, a coisa vai tomando seu corpo, seu vulto. Gutierrez, alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você queira colocar para os nossos internautas, telespectadores, a respeito do livro, a respeito da sua profissão, a respeito da sua programação na rádio, o telefone da rádio para quem queira entrar em contato? Bom, eu diria que não dá para contar, obviamente, não é? A vida da gente é uma novela, né? Eu vivi 61 anos e a trajetória da vida aí está, né? O importante é viver. Eu vou deixar aí para você, querendo, vamos dizer, sorteá-lo, não é? Para algum dos internautas, o seu telespectador. Está aí o importante é viver, conta nessas 254 páginas, né? Mas eu quero agradecer a oportunidade, não é, de estar aqui para divulgar o nosso livro. Aí está completa, pode-se dizer, a minha passagem. O telefone para quem queira adquirir o livro, entrar em contato com a redação do programa? É
3016-5999, lá da Rádio da Cidade, no ramal 3512. Estamos lá às ordens da Rádio Cidade, na AM 1370, falando sobre as coisas do bairro de São Paulo. O e-mail? O e-mail nosso é jc.gutierrez@redecbs.com.br. José Carlos Gutierrez, uma satisfação recebê-lo no nosso estúdio mais uma vez. Nós que acompanhamos a sua trajetória jornalística já há muito tempo, há muitos anos, queremos agradecer a sua amável visita e as portas estão abertas. Haverão outras oportunidades de entrevistá-lo em nosso programa, e cada vez que você tiver um assunto novo, um livro novo, o próximo livro ou o próximo programa, por favor, entre em contato conosco, que será sempre uma satisfação tê-lo em nossos estúdios. Muito obrigado. E é da mesma forma lá na Rádio da Cidade 1370, e o livro O Importante é Viver está aí à disposição nas grandes livrarias, na Siciliano, na Saraiva. Muito obrigado. Eu que agradeço.